Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez numa tarde gostosa aqui. Estamos em São Paulo. Você que está aí nos ouvindo em qualquer parte do país, do estado, do planeta, né? Porque hoje com a internet a gente chega em múltiplos locais ao mesmo tempo e o programa está aí disponível no YouTube. Estamos ao vivo na Avenida Paulista e você pode aí nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial FM. É só acessar também o nosso site 95,7 FM 660M para quem está aqui em São Paulo, né? Pode ouvir aí no carro, pode ouvir no seu transporte, pode ouvir em casa e a gente faz essa companhia um para o outro. Tô aqui recebendo hoje para o nosso... O papo hoje é tão legal, gente. Sabe aquelas técnicas que a gente vai descobrindo aos poucos e vai percebendo que elas podem fazer diferença na nossa vida? Tô recebendo para falar de duas delas hoje. A Vera Morita, bem-vinda! Olá, Samira, muito obrigada por me receber hoje. Bem-vinda, tô feliz. Ai, eu também tô feliz. Deu certo esse bate-papo, porque o tema é tão interessante, gente. A Vera, ela é acupunturista e terapeuta energética. E hoje nós vamos falar de duas técnicas bem interessantes com que ela trabalha com bastante assiduidade, que é o Luminar Healing e o Acutonics Sound Healing. Isso. O nome é bonito, né? É Acutonics. Isso. É o Luminar de um lado e o Acutonics de outro lado. E a gente vai entender essas duas técnicas que a gente gosta de uma técnica terapêutica, né? Isso. E é terapêutico, né? Isso, totalmente terapêutico. E eu já quero começar entendendo exatamente o que é o Luminar Healing e o que é o Acutonics Healing. Vamos lá. Né? Que são duas técnicas diferentes. Sim, as duas técnicas são técnicas energéticas, né? Por que energética? Nós somos energia, né, Samira? Então, precisamos de técnicas para nos cuidarmos. O Luminar Healing é uma terapia energética que utiliza cores. As cores possuem propriedades curativas, né? Então, eu capto a energia do cliente e a gente vai usando cores para ir dissipando aquilo que tem que ser dissipado ou que o cliente está preparado para dissipar. Tá, não tem nada a ver com cromoterapia. Não, é diferente de cromoterapia. O cromoterapia eu preciso de uma lâmpada, das luzes para estar recebendo. Maravilhoso, eu adoro. Porém, aqui no Luminar você não precisa de lâmpadas, né? Eu chamo as cores e as cores vão atuando no campo energético do cliente. Ai, que interessante isso, né? Né, Se eu bem? chamo agora uma cor azul, Sim. essa cor azul automaticamente ela vem até mim. Sim, exatamente. Sabendo a técnica, a gente pode fazer, né? Perfeito. Ela é um pouco... no Luminar Healing, a gente entende que as cores possuem propriedades diferentes do que é dito no cromoterapia ou na psicologia das cores, onde o pessoal do marketing, né, utiliza bastante cores como laranja, amarelo para dar mais fome. Por que você falou do laranja e do amarelo? Ai, é adoro! Porque é que né? Tem uma lanchonete aí. Então, é uma estratégia são de técnicas, marketing, né? Só que no Luminar, além de alguns significados podem até ser similares, mas a gente tem outros entendimentos, né? Por exemplo, um exemplo do azul que você disse, né? Traz uma calmaria, sim, o azul traz, mas no Luminar a gente aprende que tem mais propriedades no azul que pode ser uma contribuição para o nosso corpo energético e também corpo físico. E quanto mais a gente sabe das propriedades, mais a gente pode aplicar. Isso mesmo. Não é? E o Acutonics? Vamos lá. Esse nome bacana. Bacana, né? O Acutonics é uma terapia energética também que utiliza as frequências curativas do som. O som também tem frequências curativas. E como esse som é gerado? Eu uso uma ferramenta chamada diapasão. Nome diferente, né? Diapasão? Isso, diapasão. Diapasão, normalmente, é um instrumento metálico que vibra. Parece um garfinho que vibra. E ele é utilizado normalmente pelos músicos para calibrar instrumentos musicais. Alguns médicos também utilizam para fazer teste de audição, porque é uma ferramenta que vibra. E eu utilizo esses diapasões que vibram no pontos do corpo. Mas não é qualquer parte do corpo. Pontos de acupuntura.
Então, o Acutônix, ele baseia também na medicina tradicional chinesa, que acredita que o corpo tem vários canais de energia, como fosse um riozinho de energia, e alguns pontos que o pessoal, na acupuntura coloca-se agulha para equilibrar a energia. Aqui no Acutônix, vamos usar o diapasão. Então, é uma terapia totalmente indolor. Para aquela galera que tem medo de agulha, Samira, essa é uma ótima opção. Olha que legal isso, mas não tem nada a ver com a acupuntura. Ela utiliza os pontos da acupuntura, mas eu posso relacionar a técnica? Sim, tem casos que eu combino a agulha e o Acutônix. Porque na acupuntura, quando eu coloco a agulha, eu preciso esperar um tempinho para a agulha agir. Enquanto a agulha está agindo, eu posso combinar com o Acutônix. Aí potencializa o efeito. Exatamente. E se eu tiver medo de agulha, boneca? Usa só o Acutônix. Aí pode usar, mas aí eu vou ativar exatamente os pontos da acupuntura. Isso. Olha que boa opção para quem tem medo de agulha, e muita gente tem. Tenho, eu recebo vários clientes que, eu vim aqui procurar acupuntura, mas eu tenho muito medo. O Acutônix funciona maravilhosamente. Curiosamente, antes de você falar que eram os pontos da acupuntura, o que me veio à mente eram os chakras. Perfeito. Né? Então, principalmente o laríngeo, né? O que veio para mim, principalmente, foi o chakra laríngeo. Porque, dependendo, eu acredito que potencializa, né? Sim. E se tiver alguma questão a ser tratada, ele vai colaborar. Sim, o Acutônix ajuda também. Ele alinha os chakras, todos os chakras. O laríngeo, como todos os outros também. Ele alinha. Ele alinha. Isso, voltando para o luminar, também alinha com as cores. E no Acutônix eu posso utilizar essas ferramentas, o diapasões, para alinhar também. Então, a gente está aqui falando de terapia energética. Quando uma pessoa chega até você com questões emocionais, com questões mentais, e você está ali conversando com aquela pessoa e já vai entendendo quais são as questões a serem trabalhadas, independente dela falar ou não, essas técnicas também colaboram quando já atinge também o físico, o mental e o emocional? Sim, já aconteceu de eu combinar as duas técnicas. É claro que eu, conversando com o cliente, eu vou percebendo o que é maior contribuição para o cliente. Mas já aconteceu de eu combinar, começar com luminar, para trazer uma calmaria, e eu conectando com a energia, com o campo energético do cliente, e de repente a gente investigando o que está criando por exemplo, aquela ansiedade, ou aquela insônia, ou aquela tensão muscular, né? O medo que pode vir, e as cores podem agir para ir dissipando. E uma vez que der uma acalmada, a gente pode ir para a maca e utilizar a técnica do Acutônix direto no corpo, para estar fortalecendo, trazendo mais calma, e vai estar equilibrando não só o corpo, mas também a parte emocional e mental também. Potencializa muito, Samira. E com isso, esse paciente, ele está parado, ele está deitado na maca e é você, como terapeuta, que está trabalhando. Isso. Então, não tem, às vezes... Porque eu falo isso porque tem muitas pessoas que vão para as terapias, mas não querem falar. Sim, perfeito. Com o Acutônix você não precisa falar. É claro que a pessoa pode vir com alguma queixa. Não, eu estou com uma tensão aqui, estou com insônia, estou com enxaqueca, né? Mas tá ok, então vou fazer algumas perguntas, né? Para identificar qual é o meridiano, que meridiano com que eu posso trabalhar, mas a pessoa vai para a maca e relaxar e eu estarei cuidando. Ô Vera, mas é curioso, né, a gente falar isso, porque se eu tiver com uma enxaqueca, eu viro para você com naturalidade e fico, olha, estou sofrendo com enxaqueca. Ou então, eu não estou conseguindo dormir. Perfeito. Mas, se eu tiver com uma ansiedade, se eu tiver entrando em depressão, se eu tiver com outras questões emocionais, das duas uma, ou eu não quero falar, ou eu ainda não tomei conhecimento. Perfeito. Né? Sim. Aí as técnicas também colaboram para eu ter consciência? Sim, colabora. Porque a pessoa pode vir com uma questão física inicialmente, mas no luminar principalmente, quando utiliza as cores, a gente vai investigando, a gente percebe que tem um motivo atrás daquela enxaqueca, ou daquela insônia, daquela ansiedade. E a gente vai conversando, as cores vão acolhendo
o cliente para que ele se sinta confortável e trazendo essa consciência à toa. Entendi. Essas são técnicas que a gente pode aprender? Sim, podemos. O Luminar Healing, no caso, ele tem um curso básico, onde é ensinado o ciclo das cores, ou seja, as cores e sendo explicados cada propriedade. E o Luminar básico, ele ensina para autoaplicação. Você tem que começar com autocuidado. Como o Reiki, por exemplo? Sim, você começa com autoaplicação. Dali tem o luminar avançado, tem outros níveis de cursos mais avançados. Ali você pode aplicar para o outro. Mas primeiro é o autocuidado, você se cuidar. O luminar é o que trabalha com as cores, gente. Aí quando a gente fala de trabalhar com as cores, a gente está trabalhando com as cores primárias? Ou várias cartelas de cores? Não, com as cores primárias. Com as cores primárias. Isso, no básico é ensinado um número de cores e no curso avançado é adicionado mais umas 4, 5 cores. Tá, e essas cores, as primárias e as secundárias, né? Essas cores depois elas se misturam e vira essa paleta de cores maravilhosas que a gente conhece. Sim, não é? E com isso, eu aprendendo, eu posso me auto-aplicar e também posso aplicar nas outras pessoas. Isso, para aplicar no outras pessoas, só a partir do avançado. Do avançado. Isso. Tá. Eu tenho cores, eu tenho sons, os dois podem trabalhar juntos? Podem, maravilhosamente, sim. Podem Na mesma sessão, sim, não tem problema. Tá, existem alguns outros elementos que a gente pode utilizar junto. Eu tô deitada ali na maca, o som está sendo recebido. Em seguida, eu posso passar por outras técnicas terapêuticas? Uma massagem, outras formas de acupuntura? A gente sempre sugere, né, que como trabalhar com o luminar, que já trabalhou no nível energético, e o Acutonics no corpo, é interessante aguardar o corpo ajustar toda aquela energia, aquele novo espaço que foi criado, né? Já aconteceu de fazer de manhã, tudo bem à tarde, de repente fazer alguma terapia, mas eu acho que é bom dar uma descansada, assentar a energia. Porque né? nós precisamos, entre uma técnica e outra, nós precisamos de algumas horas. Sim. Né? Eu não posso fazer uma técnica seguida. É interessante a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou lá naquela clínica e vou fazer tudo, né? Sim, né? Então eu acho que é bom esperar o corpo também receber. O corpo está recebendo muitas informações e estímulos diferentes, né? Então esperar o corpo absorver também isso e alinhar. Já aconteceu de você fazer uma aplicação de sons, por exemplo, e esses sons deixarem a pessoa ou mais agitada, ou menos, ou mais incomodada, talvez? Acontece de acordo com o que a gente está passando e não sabe? Olha, Samira, já aconteceu? O que acontece normalmente é, quando a pessoa vem agitada, né, ela sai calma. Quando a pessoa vem muito, muito tristinha, ela sai mais... Ela tomou um energético. Ela sai mais alegre, com uma feição, né? Então, o que acontece é o contrário, digamos assim, né? Quando a pessoa vem muito agitada, ela sai calma. E quando a pessoa vem muito baixinha, com falta de energia, ela sai mais alegre, mais, assim, motivada. Entendi, mas depois de algumas sessões eu alcanço o equilíbrio, né? Sim, com certeza. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Sim. É preciso. Tem diferença em aplicação para crianças e para adultos? No caso do luminar e Acutonics, não há contraindicação. Principalmente no Acutonics, né? Que pode ser até divertido para a criança, porque faz barulhinho e a criança adora. Porque o diapasão ele vibra, eu coloco no corpo, você sente aquela vibração e a criança se diverte com isso. E ao mesmo tempo vai alinhando. E a criança recebendo, nossa, age muito rápido. A criança deve gostar do aparelho, Do né? aparelho, então isso chama a atenção dela, é divertido. Eu deixo lá o diapasão com ela e eu uso outros para estar trabalhando nela. Entendi. São vários, né? São vários. Você utiliza 2 ao mesmo tempo? Sim, normalmente. É possível? Isso. Pra você ter uma ideia, que eu lembrei agora, uma agulha, quando você falar em sons, medidas de sons, a gente fala em hertz. Isso. Né? Quando eu coloco uma agulha, tem normalmente, 1 hertz. Quando eu uso um diapasão no corpo, são 136 Hz. Só para ver. É bastante. Isso. E normalmente eu não uso som, eu uso 2.
E com isso eu elevo a vibração desse corpo. Isso. Eu não só uso 2 diapasões, mas eu dou 3 aplicações no ponto. Então é muito forte. E o som, Samira, ele propaga muito rápido em água, né? E o nosso corpo é constituído de 60% a 70% de água. Então imagine esse som dentro do nosso corpo. Ele age muito rapidamente e profundamente. Eu posso utilizar essa técnica como prevenção? Eu estou utilizando para me reequilibrar energeticamente, independente de eu ter alguma coisa ou não, mas eu estou também utilizando para eu prevenir questões futuras. Com certeza. Aquelas pessoas que, eu não tenho nada, mas sempre dá para melhorar, né, gente? Sempre dá para melhorar. Isso, sempre é bom estar equilibrado, dar energia para o corpo. Mesmo aquela pessoa que esteja bem de saúde, receber um luminário, receber um acutônix, sempre você vai estar alinhada, harmonizando, ajudando o corpo. Qualquer energia extra é sempre muito bem-vindo para a nossa saúde. Olha, né? a meninada aí que vai fazer Enem, estamos em época de vestibular. Eu acho que acaba sendo uma boa técnica para dar uma reequilibrada e abaixar um pouco a ansiedade. Eu tenho visto aí umas adolescentes bem agitadinhas por causa do Enem. Pois é, eu já atendi bastante gente com Enem, é muito tenso, né? Não é? A cobrança é muito grande cobrança. E não tem uma informação de como esse adolescente lidar com essa cobrança. Sim, sim. E a pessoa pode vir o acutônix, principalmente o acutônix, acredito que ajudaria muito, porque cria-se muitas tensões. Eu atendi bastante pessoas passando por Enem que tinham muita tensão muscular e o acutônix ajudava bastante. Além da acupuntura, Sim. o acutônix também. E quando a gente está com questões já no organismo, dores crônicas, a enxaqueca, aí a gente pode utilizar fortemente, né? Sim. Porque aí a gente tem um benefício maior, principalmente por causa da acupuntura. Sim, com certeza. Porque a acupuntura, o conceito da medicina chinesa não é só cuidar do físico. Você vai estar cuidando o corpo todo, o mental, o emocional, o físico. A pessoa pode até vir com uma queixa de tensão, alguma coisa específica, mas eu vou estar cuidando de tudo. Tem pessoas que não aguentam muito com som ou com barulho. Aí você já explica que vai utilizar som, não é? Acho que você já explica a técnica antes. A aceitação de algumas pessoas, né? Independente de você ter recebido ou não. Mas a gente trabalha, né? Quando está trabalhando na área, a gente ouve relatos. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Com barulho. Sim, quando eu atendo, Samira, a gente vai conversando, eu apresento as técnicas com que eu trabalho, eu percebo as técnicas que realmente serão contribuição para aquela pessoa. E se eu sentir que é o acutônix, eu converso, eu mostro a ferramenta, eu mostro como que funciona, eu também coloco no corpinho dela antes de deitar na maca para a pessoa também sentir como que é, né? E se a pessoa estiver confortável, ela recebe, né? Nada forçado. Né? Porque realmente tem pessoas, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tem muito barulho, muitas pessoas que assim, elas querem um som bem mais relaxante, né? Sim. E de repente essa é uma forma da gente receber um som mais relaxante que tira a gente do lugar comum. Sim. Nossa, as frequências do acutônix, os diapasões estão calibrados numa frequência natural. É como esses instrumentos calibrassem, que a gente fosse, o nosso corpo fosse um instrumento musical sendo calibrados com diapasão. E independente do ponto da acupuntura, todo o nosso organismo recebe aquela vibração, né? Por causa dos hertz. Isso, recebe também. Sim, eu tenho diapasões que são colocados direto no corpo e também tenho diapasões que eu utilizo para o campo energético, ao redor do corpo. Porque aí vai trabalhar todo o campo áurico. Isso, que eu posso estar trabalhando para alinhar os chakras. Também tem isso, né? Também tem isso. E a gente consegue saber se esse chakra está alinhado? Existe alguma forma da gente saber que, esse chakra está alinhado ou eu tenho um chakra mais alinhado que o outro? Eu consigo perceber mais claramente através da técnica luminar. Da luminar? Do luminar. E o luminar também consegue, com as cores,
E o chakra também possui suas próprias cores, né? Então, eu utilizo as próprias cores dos chakras. E quando perceber que alguma outra cor vai ser uma contribuição para um determinado chakra, eu utilizo as né? cores. E além dessas técnicas, existem algumas outras com que você trabalha? Ai, Samira, eu sou uma terapeuta que adoro técnicas diferentes, As né? diferentes. As diferentes, mas assim, são técnicas que contribuíram comigo, né? E então faço a acupuntura, o luminar healing, o Acutonics que conversamos aqui, também faço barra de Axis e também processos corporais, que o Axis também possui outros processos corporais que contribuem também para a expansão de consciência. Que é o mais importante, que é para isso que a gente está aqui, né? Isso, eu também trabalho com auriculoterapia, que isso aí não é da medicina chinesa, porém auriculoterapia com cristais radiônicos. Os cristalzinhos que são energizados, maravilhoso também. Eu acho que ele potencializa a auriculoterapia, adoro. E é interessante, né? Porque dependendo do que você está fazendo com aquele paciente, você já muda de técnica, né? Sim, sim. É o que mais vai contribuir para aquele cliente. Qual a ferramenta que vai realmente ajudar o cliente? A gente está aqui falando do Luminar e do Acutonics, mas a gente tem muitas outras técnicas que a gente pode utilizar, né? Sim. Eu sou fã hoje das barras de Axis. Ah, maravilhoso. Barra de Axis Né? também Você tem lá adoro. no espaço também, né? Com o Murilo. Ai, Com o Murilo, né? Eu sou fã das barras de Axis, do biomagnetismo, porque eu acho que realmente faz uma diferença. Agora eu vou testar o Acutonics, porque eu fiquei Isso. extremamente curiosa. Ai, venha testar e experimentar. Não é? Me diz uma coisa, aonde você atende, como que é teu trabalho, como que as pessoas podem te seguir, o teu atendimento é individual, aí tem que ser presencial, né? No caso do Acutonics barra acupuntura, preciso do corpício lá. Então, precisa ser presencial. No caso do luminar, é possível online. Funciona online. O luminar, porque são cores, são né? cores. É a visualização. Mas será que a distância funciona? Gente, funciona. Funciona perfeitamente. Então, aquelas pessoas que não podem me acessar, estou aqui em São Paulo, capital, atendendo no bairro da Aclimação, Rua Pires da Mota, 888. E para aquelas pessoas que estão fora de São Paulo e quiser experimentar o luminar, é possível online. Tá, eu consigo informações a respeito dessas técnicas no site, no teu Instagram? Sim, o meu site é o www.veramorita.com.br. Lá estão as técnicas e a explicação de cada técnica. E também, se você quiser entrar em contato comigo, o meu telefone é o DDD 11 913 12 25 77. Ela falou devagarzinho, Não. nem precisei falar para ela falar devagarzinho. Pode repetir, por gentileza? DDD 11 913 12 25 77. veramorita.com.br é o site dela, onde tem as explicações de todas as técnicas com que ela atende. WhatsApp, código 11 913 12 25 77. 9 13 12 25 77. Ela atende no Instituto Lumina, que fica ali pertinho do metrô Vergueiro. Perfeito, isso mesmo. Não é? E o Instagram? Instagram é o @Vera S. Morita. Vera S. Morita. Uma mensagem final para o nosso ouvinte. Pessoal, venha conhecer as técnicas diferentes que vão fazer diferença na sua vida. Estamos falando de cores, estamos falando de música, estamos falando de som e com tudo isso falamos de energia, estamos falando de vida, né? De vida. A gente sempre fala isso, estamos falando de vida, porque somos formados por tudo Sim, isso. somos energia. Somos energia. Sim. Obrigada, viu, Vera? Obrigada, Sucesso para Samira. você, sucesso no novo espaço, Instituto Lumina, Rua Pires da Mota, número 888, pertinho do metrô Vergueiro. Então, vale a pena acessar e conhecer todas as técnicas e também fazer o curso, né? Sim. Né? O venha Luminar. Trabalha com todo um ciclo de cores. Isso, ciclo das cores para você usar no seu dia a dia para facilitar. Muito bem, eu quero aprender já. Obrigada, viu? Obrigada, Sucesso querida. pra Obrigada, você. Obrigada, ouvintes. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. É feriado, mas tem Mundial e Você. Um grande beijo, até lá.